Boa tarde a todos. Vamos iniciar a mesa de encerramento sobre a participação social e nas políticas de saúde e eu vou começar por felicitar a Comissão Organizadora e a Comissão Científica do CIAIC por mais este evento concretizado e pela qualidade tanto das mesas plenárias como das comunicações. Agradecer às pessoas que estão em sala para assistir a esta mesa e também aos colegas investigadores e amigos que estão online pela sua participação neste evento. Eu tenho o privilégio de ter na mesa comigo o professor Rodolfo Levin Echeverri e o professor Mauro Serapioni, que eu espero não ter batizado os respectivos nomes, para nos dar aqui um contributo para a discussão de um tema que eu penso que é um tema que nos interessa a todos, enquanto cidadãos, mas também enquanto investigadores, para também repensarmos a questão da nossa participação social enquanto investigadores e do contributo que damos para o desenvolvimento da sociedade e, simultaneamente, como envolvemos os outros também na nossa investigação para esse desenvolvimento e para esse crescimento. Eu vou começar por apresentar o professor Rodolfo, porque é o que vem de mais longe e demorou mais horas a chegar cá, e como temos que ter um critério, é um critério como qualquer outro. O professor Rodolfo é sociólogo, é ex-diretor do Instituto de Higiene da Faculdade de Medicina da Universidade da República no Uruguai, é coordenador do Laboratório de Ciências Sociais em Saúde e professor colaborador do Departamento de Saúde Ocupacional. Como investigador social, tem concentrado o seu trabalho no uso de técnicas qualitativas na área da saúde e, sobre esta perspectiva metodológica, dirigiu estudos da Agência Nacional de Investigação e Inovação, além de vários projetos multicêntricos em colaboração com outras universidades e, desta forma, também tem ajudado no desenvolvimento de outros investigadores e de outros professores nesta área, bem-aja. Os seus principais tópicos de pesquisa são a relação dialética entre o conhecimento leigo e o especialista em saúde, bem como a questão da participação social e dos atores do setor da saúde. Um pouco mais perto da Universidade de Coimbra, temos o professor Mauro, que é também doutor em Sociologia pela Universidade de Barcelona. Desde 2009 é pesquisador sénior do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e professor no programa de doutoramento em Democracia do século XXI do SES e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Atualmente é também um professor visitante do curso de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina e, com esta sua internacionalização, também aqui a ajudar o desenvolvimento de investigadores e professores nesta área. As suas principais áreas de pesquisa incluem a participação social nos sistemas de saúde, desigualdades sociais de saúde e avaliação de programas sociais e de saúde. E esta mesa vai decorrer numa modalidade um pouco mais interativa, porque a partir de algumas questões, estímulos, os nossos conferencistas e dar a sua perspectiva sobre o tema. No final, teremos um espaço para algumas questões presenciais ou colocadas no bate-papo. E se calhar tentando estruturar esta conversa em grandes três domínios, falaríamos inicialmente em potencialidades, limites e desafios desta participação social nas políticas públicas, depois da própria participação em investigação em saúde e terminaríamos com a participação, educação e tecnologias virtuais, que, aliás, hoje, nas mesas onde estive de comunicações livres, também se falou muito que as novas tecnologias e o mundo virtual é um desafio para todos os investigadores. E começando então nestas potencialidades, os limites e desafios, lanço a primeira questão de porque é que é importante
promover e implementar a participação social nas políticas públicas. Muito obrigado, Cristina, pela sua apresentação. Gostaríamos, antes de tudo, agradecer a coordenação para o convite. Foi congresso muito bem organizado. Está de parabéns, felicitações para a organização deste congresso. E os temas tentamos de responder, sendo congresso de várias áreas, tentamos de responder participação social nas políticas públicas, embora depois temos casos específicos, estudo de caso, que falamos mais da saúde, porque é a nossa área. Para responder à primeira pergunta, realmente a participação em geral, a participação social, tem uma imensidade de literatura. Os alunos que se atrevem a estudar a participação estão perdidos, e eu mesmo estou perdido, porque há uma produção imensa. Então, para conhecer o estado da arte, temos que ler uma quantidade. É tema muito debatido. E há uma literatura que diz que a participação é importantíssima. Ninguém se atreve hoje a dizer que ninguém, os decisores políticos, se atreve a dizer que a participação não é importante. Seria politicamente incorreto. Então, todos recomendam a participação. Eu destacaria dois argumentos fortes para que legitimam a participação. Primeiro, os usuários, os cidadãos, têm experiências com os serviços, qualquer serviço. É uma experiência que deve ser valorizada para gestores e profissionais. E se não valorizam, perde a qualidade do serviço. Esse é um argumento forte. Outro argumento forte é o tema que o anglo-saxone chama de accountability, ou seja, os serviços, qualquer tipo de serviço, deve dar conta ao cidadão, ao usuário. Então, é importante implicar, envolver os representantes. Eu gostaria, finalizando esta minha primeira parte, gostaria de citar um grande autor, Harkon Fung, um dos Estados Unidos, que é super especializado da participação. E ele, em 2015, escreveu um artigo muito interessante. Ele dizia que a participação pode ser poderoso medio, uma poderosa estratégia para alcançar valores democráticos. E depois ele disse, e quais são estes valores? Ele disse, 3 valores importantes. Legitimação. Temos que envolver o cidadão ou o representante do cidadão para dar mais legitimidade ao processo de decisão e também às decisões tomadas. Segundo valor importante, ele chama governança efetiva. Ou seja, hoje se fala muito de envolver todos os atores, os diferentes stakeholders, para ter uma governança que tente de responder a todas as necessidades do cidadão, dos vários grupos sociais. É importante envolver o cidadão. E depois fala de um terceiro valor importantíssimo, é a justiça social. Ou seja, a participação deveríamos ter o escopo, o objetivo de chegar até a reduzir desigualdade, senão para que estão participando? E ele, vou ler para vocês, um comentário dele muito interessante. Ele diz, entre comillas, entre aspas, os esfuerzos para aumentar a justiça social a través da participação ciudadana enfrentam os maiores obstáculos. Tras las experiencias exitosas de Porto Alegre, el presupuesto participativo, el orçamento participativo, busca promover la gobernabilidad en lugar de incrementar la justicia social. O sea, hoje em dia ele diz que a participação se preocupa mais da legitimidade, da governança, mas já se preocupa pouquíssimo da justiça social. Se preocupa pouco de redistribuir riqueza, aumentar acesso, e se preocupa pouco de alguma forma do tema importante, que é crucial, que é a desigualdade. Acho que esse é um tema muito interessante. Aqui termino esta minha primeira parte. Mas deixou-nos aqui aspectos muito interessantes
relacionados com estes valores da legitimização, da governança efetiva e da própria justiça social. E um pouco no seguimento destes elementos que nos traz, a questão é quais são os aspectos críticos desta participação social que estão evidenciados tanto na literatura internacional e também, na sua opinião, quais são realmente estes aspectos críticos, até porque termina com essa frase e percebemos que já há algum trabalho e alguma consideração em relação à legitimização, mas depois do ponto de vista daquilo que pode ser uma governança efetiva e mesmo de justiça social, que isto ainda não está conseguido. Exatamente, Cristina, o problema é esse mesmo. Como falei, há uma grande literatura sobre participação e muitos autores têm se debruçado, têm analisado os pontos críticos da participação. Houve muitos recursos gastados, investidos na participação a nível internacional. Claramente, tem países, citando o meu diretor do Centro de Estudo Social, o Boaventura de Sousa Santos, diz que tem países que têm uma participação de alto nível, como o caso do Brasil, por exemplo, ou do Reino Unido. E tem países de baixa intensidade da participação, como o nosso país da Europa do Sul, Itália, Espanha, Portugal e Grécia. Nós temos uma baixa intensidade de participação. Então, há muitos estudos. Agora, alguns autores falam que há uma contradição entre o discurso sobre participação e até a retórica sobre participação e a prática. Ou seja, a experiência exitosa são poucas. Não existe grandes experiências, apesar do investimento, etc. Então, esse é um tema importante. Partindo da literatura internacional, nacional, do nosso país da Europa do Sul e da América Latina internacional, os estudiosos identificam alguns problemas críticos. Primeiro, falta de representação nos fóruns, no conselho, no comitê. Os representantes representam mesmo a comunidade de pertença? Então, problema grave, gravíssimo. Porque não existem, nas práticas de participação, sendo uma atividade de voluntariado, muitas vezes, não existe mecanismo formal de delegação. Então, tem que contar sobre a disponibilidade. Mas isso significa que não tem às vezes falta representatividade. Outro tema, estreitamente relacionado, é os grupos vulneráveis, ou, como dizemos, grupo vulnerabilizado, os coletivos com problemas sociais e econômicos, geralmente não participam, não são representados. Então, esse é um grande problema. Outro problema é a necessidade de aprimorar o espaço de participação, democratizar a participação, superar os métodos, os canais, os cauces convencionais. E aqui tem uma grande literatura sobre o método deliberativo no sentido, a partir do conceito de esfera pública de Habermas, criar um espaço democrático onde todos podem se posicionar, participar, onde os organizadores disponibilizam informação, porque a pessoa tem que estar bem informada. Então, esse é um tema central. E outro tema muito grande também é o problema da efetividade. A gente participa, e toda a sua proposta, a sua ideia, muitas vezes não são incorporadas no processo de gestão, no processo de decisão. Então, a pessoa, o participante, fica um pouco frustrado e recua e vai em crise a participação. E essas eu finalizo citando outra grande autora, a Carol Pateman, uma grande autora que escreveu em 1970 um livro importante sobre democracia e participação, e recentemente volvió a tocar o tema, um artigo interessante em 2012, e a Carol Pateman dice, entre comillas, entre aspas, estamos observando la expansión de la participación y la extensión de la ciudadanía, pero no es el inicio de la democratización y la creación de una sociedad participativa.
muchas de las experiencias participativas no perturban a las instituciones existentes. O sea, el sistema continúa a funcionar con un modelo autocentrado, sin envolver, sin involucrar. O sea, la participación ainda no entra realmente, no revoluciona el proceso de tomada de decisiones. Muito obrigada. Ficam aqui dificuldades, mas estas dificuldades transformam-se rapidamente em desafios a serem bem pensados e bem refletidos. Eu estava-lhe a ouvir falar sobre a questão da própria efetividade e de como isso depois, a participação pode não ter resultados. Estava aqui a cruzar um pouco com alguma discussão que tem havido em Portugal por causa da necessidade de reformulação do Sistema Nacional de Saúde e tornar um Sistema Nacional de Saúde que realmente permita o acesso de todos, imbuídos aqui também num valor de uma certa justiça social e de equidade e, simultaneamente, que seja custo efetivo, com uma melhor organização, não é? E nesta discussão, algumas associações de doentes têm também participado. Um grande papel. Um grande papel, certo. E alguns cidadãos, nomeadamente os jornalistas e pessoas, professores até, a partir do seu papel profissional na sociedade, têm dado também um contributo enquanto profissional e enquanto cidadão para essa discussão. E sabendo que o professor Rodolfo tem trabalhado estas questões na área da saúde, eu lançava aqui um desafio que as pessoas da educação vão dizer já, a moderadora é da saúde e está a ser tendenciosa, mas qualquer um de nós, enquanto cidadão, o setor da saúde, tal como o setor da educação e outros, são centrais também para nós termos esta atitude mais participativa. E então, professor Rodolfo, a questão que eu colocava era a participação social no Sistema Nacional de Cuidados, enquanto talvez uma política pública que pode ser mais ou menos ativa, não é? Como é que isto se passa no Uruguai? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, agradecer la disposición del Congreso y felicitarlos por la organización. Y un agradecimiento especial a todo el equipo, pero sobre todo a Antonio, con quien generamos un vínculo en el Congreso de Lisboa en el año 2019, que de alguna manera explica mi presencia acá, así como la presencia de Antonio en el Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que desarrollamos el año pasado en Montevideo y que seguramente estará presente el año que viene en Valladolid, en España, más cerca. La pregunta, represento de alguna manera a un grupo de investigación que en el año 2019 postuló y ganó un proyecto en los llamados de inclusión social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica con un objetivo muy concreto. En el año 2016 en Uruguay, que para ese momento, convengamos que entre el 2005 y el 2020, Uruguay de alguna manera se transformó en una especie de laboratorio social. Es decir, datos empíricos que muchos de ustedes deben conocer, dan cuenta de algunas situaciones, como el tema de la legalización del consumo de marihuana o la ley vinculada con la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, todas medidas vinculadas con una nueva agenda de derechos, dentro del cual se inscribió en el año 2016 la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Dentro de ella, este equipo de investigación del que yo formé parte tuvo un objetivo muy modesto, muy chiquito, que era afincarse en un artículo 30 del decreto reglamentario de la ley que establecía generar un diseño participativo con base local de un programa nacional de prevención y reducción de las situaciones de dependencia. Es algo muy concreto que establece el decreto reglamentando la ley. Y esa fue nuestra investigación, que la desarrollamos durante 2 años. Supuso un diseño basado en el modelo de investigación-acción participativa, en la cual se realizaron, entre varias actividades,
36 entrevistas en profundidad, 34 talleres temáticos sobre el área de la salud, que en este caso se hicieron en modalidad virtual y en la cual participaron en total más de 4.000 personas, más de 170 expositores, y generó una serie de emergentes, como la creación de un sitio web para la red de municipios y comunidades saludables, que es una iniciativa apoyada por la OPS, a la vez de, en este momento, a mi regreso a Uruguay, comenzamos la ronda de devolución, que es un insumo más del proyecto, porque vamos de alguna manera a capturar el producto de esos talleres de devolución como parte del mismo proyecto de investigación, en el cual participan íntimamente acciones sociales relevantes. La más importante de ellas es la red de municipios y comunidades saludables del Uruguay, que está constituida por organizaciones vinculadas sobre todo a asociaciones de jubilados y pensionistas. No les voy a hablar de los resultados. Ya pasamos la etapa de procesamiento de la investigación, procesamos la información, que es una información muy abundante, y generamos productos concretos. Por ejemplo, la realización del sitio web de la red de municipios y comunidades saludables es un producto tangible donde están colgados los 36 talleres que hicimos y tienen una visualización permanente y es de acceso público. Se los digo por las dudas a alguno que le pueda interesar. Y generamos 2 cursos en la Universidad de la República, que después seguramente hablemos de ello, vinculados con la educación permanente de públicos no académicos, vinculados con la formación de promotores y formadores en comunidad, vinculados con aspectos de promoción de la salud. Esos fueron productos del proyecto, pero no voy a hablar de eso. Y de lo que voy a hablar es de una paradoja. Ahora, y incluso hablo a título estrictamente personal y no del equipo de investigación, somos 7 investigadores, hay una paradoja. En mi trabajo personal de análisis de entrevistas y talleres, me encontré con que esta política pública, subyacentemente en la narrativa de los actores, que además hay actores de un lado y de otro, de aquellos que apoyaron la ley y de aquellos que no apoyaron, esta política no se está desarrollando. El Sistema Nacional de Cuidados ha quedado anémico, ha quedado sin posibilidades de desarrollarse tal como había sido previsto. Quiero terminar por acá, simplemente con esa paradoja, pero con una implicación metodológica, que es la de la investigación-acción participativa y de la investigación cualitativa como cualidad que nos permite en la artesanía del dato encontrar estas cosas. No sé si respondo la pregunta. Respondeu perfeitamente à questão que foi colocada, mas deixou o professor Mauro em maus lençóis, porque deixou outras questões no ar que eu vou direcionar ao professor Mauro. E em Portugal temos uma expressão popular que é quando há qualquer coisa que pode deixar o outro aflito, nós dizemos que ficou em maus lençóis. E, portanto, eu acho que o professor Mauro, neste momento, está em maus lençóis, porque o professor Rodolfo depois resolvemos essa questão, porque o professor Mauro falou em pesquisa participativa e falou também que o Sistema Nacional de Cuidados está anémico, portanto, precisa de ácido fólico e de ferro. E isto leva-me a esta questão, professor Mauro. Como é que a investigação, nomeadamente a pesquisa mais participativa, pode ajudar um sistema nacional de cuidados que está anémico? Ou fazendo a questão de outra forma, que é para não criarmos aqui nenhum conflito com estes maus lençóis. Quais são as dimensões relevantes da participação social que devem ser consideradas na investigação? Primeira questão. Segunda questão, qual é o papel da investigação qualitativa para essas dimensões? Ou seja, como é que esta investigação qualitativa pode ser o ácido fólico e o ferro para a anemia que foi falada pelo professor Rodolfo? Ácido fólico.
muito interessante. A partir da minha experiência de pesquisa, fiz várias pesquisas no campo da participação no sistema sanitário, tanto na Europa do Sul, um pouquinho também no Brasil, e a partir também da literatura podemos identificar 3 dimensões importantes da participação a ser analisada e estudada. A primeira dimensão é que eu coloco como, che chamo, o tema inclui o tema da representatividade, o tema da inclusão e o tema do acesso. Ou seja, aqui a pergunta é, quem participa? Então temos que ver. E esse é um pré-requisito. Se não temos inclusão, se não temos acesso, se não é representativa, já acaba a participação. Eu defino o pré-requisito. Então, essa é uma dimensão que quando nós vamos estudar, a investigar a participação, nós encontramos essa dimensão. Outra dimensão é a qualidade do processo participativo. Como se dá? Qual é a dinâmica? É um espaço, como falei antes, é um espaço democrático? Há informações suficientes? Os organizadores conseguiram reduzir a relação de poderes? O agente comunitário pode interagir com o psiquiatra, com o psicólogo? Então, porque se criamos um espaço democrático, temos que trabalhar isso. E essa responde à pergunta, como participamos, como se participa. E esse é o processo, é importante também. Depois, a terceira dimensão da participação para estudar é o tema muito grande, que é a efetividade, a influência. Ou seja, por que estamos participando? Temos alguns resultados? Temos influência nos gestores? Então, esse seria o resultado. Então, são 3 dimensões, e aqui a pesquisa, a investigação qualitativa é fundamental, é essencial para estudar a participação. Em todas estas 3 dimensões, necessitamos de abordagem, perspectivas, métodos e técnica do campo da pesquisa, da investigação qualitativa. E, analisando um pouco a literatura, o estudo realizado, é muito utilizado estudo etnográfico, são muito utilizados estudo etnográfico para investigar a participação. Também são muito utilizados ainda mais o estudo de casos, que é interessante, para aprofundar. E, às vezes, também, como a provocação que fez o Rodolfo, é a pesquisa, a investigação, a ação participativa, que eles em Uruguai fizeram um trabalho muito interessante, adotando a abordagem, a perspectiva de investigação baseada na investigação, ação participativa. Ou podemos utilizar também método misto, porque em algum momento podemos até recorrer a alguma técnica quantitativa. Se eu, além de aprofundar, quero um pouco também abranger, porque às vezes é preciso abranger, então aprofundar, o qualitativo é ótimo, às vezes é preciso abranger, captar a opinião de muita gente. Se quero saber o nível de satisfação de centenas de pessoas sobre este espaço de participação, eu posso fazer um questionário, sem problema, sem dogmatismo, nada, porque nós trabalhamos nesta perspectiva de integração, ou pelo menos de aproximação. Então eu acho que o importante, para finalizar este tema, o importante é que a investigação, como falamos nestes dias, também se falou muito, que a investigação qualitativa, igual que a quantitativa, seja rigorosa. As duas têm que ser rigorosas. Tem que ser rigorosa, como diz o Michael Quinn Patton, um grande avaliador qualitativo. Ele diz que tem que ser, a investigação qualitativa deve ser rigorosa, creível e de boa qualidade. E acrescentaria, eu, chamando o grande sociólogo, o Charles Wright Mill, que escreveu
un libro interesante, La imaginación sociológica, tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos y curiosos. Es necesario. Él dice, la imaginación sociológica está basada en la curiosidad del investigador y en la creatividad. Y él recomienda o intelectual artesano, o pesquisador, o investigador artesano, no investigador della cadeia no, della produzione in serie, a lógica toda quantitativa, ma precisamos de um artesano. Então, eu acho que a pesquisa, a investigação qualitativa, para estudar estas três dimensões da qualidade, da participação, em todo o campo, não somente na saúde, em todo o campo. Essas três dimensões la encontramos em no campo da assistência social, da educação, da engenharia, dos transportes. Em todo o campo encontramos a participação se defronta com essas três dimensões. Então, o trabalho da pesquisa qualitativa é grandíssimo. Temos muita ocupação. Não vai faltar trabalho para nós. Falou-se do trabalho que desenvolveu o professor Rodolfo do ponto de vista da pesquisa participativa e, nomeadamente, da investigação à ação. E tem trabalhado muito com esta relação dialética entre aquilo que é o conhecimento leigo do cidadão e o conhecimento do especialista em saúde. E a questão que surge é se é eficaz compreender a circulação deste conhecimento mais perito e leigo no âmbito da promoção da saúde e mesmo dos cuidados de saúde diferenciados para situar esta participação social como um instrumento para a investigação social. Bien, gracias Cristina. No hay una respuesta única para esto, ni una respuesta fácil. Yo lo tengo muy internalizado porque casualmente, comparto un dato, hoy cumplo años de haber ingresado en mi primer, en la universidad. Hoy, el 15 de julio del 94, entonces me motiva especialmente el momento. El marco, lo que tú planteabas de conocimiento libre y conocimiento experto, es el marco interpretativo que yo vengo trabajando desde hace 25 años. Con otros compañeros, he cambiado de equipos y he podido mantener siempre ese marco interpretativo, que ¿dónde reside? Reside en el enfoque de Giddens, que sacralizó en Consecuencias de la Modernidad, sobre todo en cuáles son las características de la modernidad. Por un lado, la profundización del pensamiento reflexivo y por otro lado, la forma de poder vivir en sociedad tiene que ver con la confianza en los sistemas expertos. Es decir, ayer lo decía el profesor, es decir, podemos utilizar un software, no saber cómo funciona ese software, pero podemos ser diestros en el uso de ese software para lo que nosotros queremos. Eso no es otra cosa que la confianza. Esa confianza es la que nos permite vivir. Es la misma confianza que nos permite subir un avión sin tener idea de aviones. Es la misma confianza que tenemos en el piloto. Es una confianza racional, porque confiamos en el sistema experto. Como una prolongación de los sistemas expertos, Giddens habla de que la reflexividad en las sociedades modernas de alguna manera va a estar caracterizada por la velocidad de circulación entre el conocimiento lego y el conocimiento experto, ¿no? Es decir, todos somos a un mismo momento, legos y expertos en un determinado tema. Todos, cada uno de nosotros. Somos expertos en determinado y legos en otro. La característica de nuestras sociedades y aquellas que pretendemos que sean de alta reflexividad, de alguna manera van a estar condicionadas por la velocidad de circulación entre ese conocimiento lego y ese conocimiento experto. Y lo dice Giddens, puede ser discutible. El conocimiento experto es parasitario del conocimiento lego. Lo afirma Giddens, no lo digo yo, pero de alguna manera creo que tiene cierta solvencia el argumento. ¿En qué respaldo esto? Digo, sí, llevo 25 años trabajando con ese marco interpretativo. Algunos me han acusado, tal vez con razón, de que me quedé en los figurines.
no sé si se entiende el término, que me anclé en la historia de la teoría, puede ser, pero la pregunta respecto a la eficacia, tengo ejemplos en los cuales ese modelo interpretativo sumado a una investigación y los resultados empíricos dan cuenta de que puede ser eficaz. Hemos participado en otros proyectos los cuales los objetivos de ese proyecto han fracasado. Es decir, tenemos de las dos versiones. Yo sigo convencido que eso puede ser así. Cito rápidamente 4 ejemplos. Mi primer trabajo donde apliqué este esquema interpretativo fue en la industria de la construcción. Yo he hecho mucha sociología del trabajo y de hecho trabajo en el Departamento de Salud Ocupacional y donde este marco interpretativo lo hemos llevado adelante, ahora lo explico bajo qué técnica. Pero la primera investigación que hice fue una investigación sobre la accidentalidad mortal. Primero fue un estudio meramente cuantitativo, descriptivo, cuántos accidentes, cuándo, cómo, edades, como decía ayer el profesor, edad, talla, ¿no? Eso lo hicimos cuantitativamente, pero después entramos en el mundo de las representaciones para tratar de entender por qué ocurrían los accidentes. Y allí, rápidamente, en un cuadro de doble entrada, como hace Bourdieu para identificar espacios sociales, definimos 4 espacios, que es un cuadro de doble entrada, entornos de alta reflexividad, entornos de baja reflexividad, gestión de riesgo y no gestión de riesgo. En los espacios que pudimos identificar claramente que había baja reflexividad, es decir, no había interacción entre los actores opuestos que están en una situación de conflicto, empresarios y trabajadores, y había absoluta informalidad, es allí donde se concentraban los accidentes mortales. Y eso tiene constatación estadística además, ¿no? Es decir, pero coincidía la baja reflexividad con la no gestión del riesgo. Años después trabajé con el profesor Francisco Mercado, a quien yo le rindo tributo permanentemente, muchos de ustedes lo deben conocer, falleció hace 4 años y estableció una relación íntima con Uruguay en sus últimos años y gracias a Francisco logramos conocernos con Mauro y con Mauro se ha generado esta cercanía y asesoramiento de parte de Mauro en toda esta temática, de alguna manera nueva en algunos aspectos para nosotros de la participación social en salud. Trabajé ahí en otra paradoja, con 30 entrevistas en las que participé con el profesor Mercado en Uruguay, entrevistas que son más que en profundidad, son entrevistas de más de 2 horas, donde pudimos definir un proceso reflexivo de los usuarios, que esta no era la investigación original del profesor Mercado, él me autorizó a trabajar con sus entrevistas, pero que tenían que ver con el proceso cognitivo. La carrera, yo hice una homología con Goffman, es decir, la carrera del paciente, con su inicio, sus hitos y su final, vinculado con los trasplantados renales, y donde hay un proceso de formación del trasplantado renal, de formación en los contenidos, por un lado biológicos, físicos, químicos de la enfermedad, y por otro lado el hábitus que genera en el sistema de salud ser trasplantado renal, ¿no? Es un conocimiento que no lo tiene cualquiera. Ese conocimiento genera condiciones de vida diferencialmente apreciables entre quienes desarrollan ese proceso y quienes no. Y ahí hay una brecha de desigualdad social importantísima. Un tercer proyecto es un proyecto que fracasó y ahí hay una metodología ad hoc que utilizamos hace 5 años, que fue la del juicio ciudadano, que es una técnica de consulta pública que nació en Dinamarca a finales de los años 80, pero en Uruguay, en una cuestión muy sui generis que requeriría mucho poder intercambiar, lo generamos hacia una entidad señera, que es el Hospital de Clínicas en el Uruguay, que es un problema en el sistema de salud. Y ahí se hizo un llamado público, se presentaron interesados a la inscripción de la sociedad, se seleccionaron y trabajaron durante 6 meses construyendo todo un proceso de conocimiento respecto a qué hacer con el Hospital de Clínicas. Como experiencia fue fantástica, notable desde el punto de vista de cómo funcionó el instrumento, fue un fracaso total en términos de consecuencias políticas. Nadie hizo nada con eso y parte de la falla fue nuestra, sin duda. Y por último, y termino con esto, el vínculo de este marco interpretativo en el mundo de la salud y el trabajo, donde hemos utilizado desde hace más de 35 años, me superan a mí, con la técnica del mapa de riesgo para
justamente la identificación de los riesgos en el lugar del trabajo, porque eso supone la inclusión de la subjetividad del trabajador en la detección de los riesgos, que no son cualquier tipo de riesgos, sino que son los riesgos autopercibidos. Y eso con mecanismos de circulación del conocimiento a la interna comunitaria como forma de elaboración de una representación espacial de los riesgos como un mecanismo principal de prevención de los riesgos. Y esos son ámbitos de alta reflexividad, donde existen y se desarrollan sistemáticamente los mapas de riesgo, tenemos un descenso absolutamente visible y constatable de los accidentes de trabajo. No sé, creo que me excedí um pouquinho do tempo. Não excedeu o tempo, mas acho que agora é o professor Rodolfo que se deixou a si próprio também em maus lençóis. Estava a falar da própria mapa interpretativo e de como foi construindo. E estava aqui a pensar se realmente esta participação social em saúde e a própria investigação qualitativa, se associado aos softwares qualitativos para a análise dos dados qualitativos, se eles realmente podem ser considerados uma convergência virtuosa ou se há aqui também a necessidade de controlar alguns riscos. Las dos cosas. A mi juicio. Y sobre todo tomando en cuenta la última ponencia de ayer, que fue muy provocadora. Las dos cosas. Yo creo de que hoy negarse a usar software cualitativo para el procesamiento de la información de carácter cualitativo es negarse a utilizar un gran facilitador. Un gran facilitador. Eso tiene riesgos. Y me da vergüenza hablar delante de Antonio, que él los ha estudiado y los ha publicado, pero como docente, con jóvenes estudiantes, el mayor riesgo es es confundir la forma con el contenido. Es decir, y a los estudiantes le pasa. Es decir, dejan por detrás la problematización del objeto de estudio primando la seducción de lo tecnológico. Ese es, a mi juicio, y acá hablo casi como lego, Antonio, es el riesgo, uno de los riesgos mayores, aparte de algunas consideraciones de carácter ético. Pero yo uso software, y lo he usado en todas estas investigaciones, y justamente he usado los software que están apoyando este congreso. Usé el Atlas T en un primer momento y hoy utilizo el MASQDA, pero lo utilizo en forma muy rudimentaria, elemental, porque entiendo de que corremos el riesgo que es perder el hilo con la problematización teórica. Entonces, en mi caso, lo que hago es facilitarme, ayer lo hablábamos con Mauro, ¿no? Facilitarme el instrumento de primero en un procesador de texto, generar un texto, ingresarlo al MASQDA, definir mis etiquetas, que van a estar definidas, digamos, como definimos una variable, y luego tengo el output a un nuevo procesador de texto, donde ahí vuelvo a mi marco teórico, vuelvo a mis categorías teóricas y hago el análisis. Es elemental y acepto todas las críticas al respecto. Pero así es como trabajamos y nos ha resultado cómodo, y en este proceso permanente de validación intersubjetiva nos ha convencido que es un camino adecuado. No nos negamos a una mayor tecnologización, a una sofisticación de los datos, pero eso va en cada investigador também, e que lo pueda fundamentar depois. Certo que esta vai ser uma questão que vai levantar algumas perguntas
quando passarmos a palavra aos nossos participantes. Soy consciente del riesgo. Sim, sim. Sobretudo deste lado esquerdo, é provável que surjam algumas questões associadas à sua resposta. Falou-se logo no início da questão dos valores, da legitimação, da governança efetiva e da justiça social e depois fomos avançando para esta questão entre aquilo que é o conhecimento leigo, o conhecimento especialista em saúde e que isto, por vezes, traz também uma maior complexidade à forma como nos cuidados de saúde, seja ao nível mais micro e operacional da clínica, seja ao nível mais macro dos próprios sistemas de saúde, traz aqui algumas questões interessantes. E daí esta minha questão, face à sua experiência, que é se a participação ou se a educação permanente em saúde, não é? A educação para a saúde, e também os próprios programas que têm por finalidade aumentar a literacia em saúde da população, se eles podem ser uma porta, uma janela estratégica para fortalecer esta participación social. Sí, y ahí también hablo desde la experiencia y desde experiencias que creo que es importante socializar y compartir y discutir y ver los más y los menos. En Uruguay existe, a nivel de la universidad pública, la Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Educación Permanente. Uno tiende a pensar de que es una institucionalidad dirigida a estudiantes y docentes de la comunidad universitaria. Sin duda. Y a nivel de posgrado también. A nivel de pregrado, de grado y de posgrado. Y tiene amplísima actividad en las 25 facultades que tenemos. Pero hay un componente que desde este grupo de trabajo lo hemos aprovechado en forma intensa, que es dentro de los dispositivos que nos permite la Comisión Sectorial y donde en cada facultad tenemos nuestra unidad de educación permanente, en el caso nuestro es la unidad de educación permanente en salud, podemos organizar actividades de capacitación dirigidas a públicos no académicos. Y eso, digamos, se genera un presupuesto universitario para desarrollar esas actividades. Y bajo esta perspectiva nos ha permitido desarrollar cursos donde participan trabajadores o agentes comunitarios con la misma disciplina de cualquier curso universitario. Y ahí se anuda además el convencimiento teórico de que la producción de conocimiento hacia los actores sociales es una fuente de empoderamiento y de legitimación de la capacidad de presión que tienen los movimientos sociales en defensa de su salud. Y eso también tenemos experiencias buenas y experiencias malas. En el marco del proyecto que hablé al inicio, ese proyecto que estamos terminando y en el que yo les hablé de esa primera paradoja, realizamos 2 cursos de formación de agentes comunitarios, uno de los cuales terminó hace pocos días, cada uno de ellos con proyectos de acción comunitaria, y está basado además en un marco epistémico, de alguna manera, donde la educación continua es el programa y la educación permanente es la estrategia. Digamos, básicamente una de las autoras que nos apoya en este sentido es la pedagoga María Cristina Davini, argentina, seguramente muchos la pueden conocer, pero que descansan nuestras propuestas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, bajo este clivaje y bajo la articulación de estos 2 ejes. La educación continua como programa y la educación permanente como estrategia. Y nos ha servido como un paraguas para lograr accionar
vínculos con la sociedad civil y con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con las organizaciones sindicales en el ámbito del Departamento de Desarrollo de Salud Ocupacional, en la formación de promotores de salud en el trabajo. Não sei se... Sim, foi bastante claro. Mas esta educação permanente, e hoje em dia que tudo passou quase a uma modalidade online, passámos a dar aulas online, passámos a falar de métodos e técnicas de investigação, nomeadamente qualitativos online, podemos também pensar nesta educação permanente online como uma estratégia para esta participação social, ou colocando a questão de outra forma, pensando nas modalidades online, que pontos fortes e que pontos fracos é que elas têm para esta participação social em todos os domínios da sociedade. Certo. Este è un tema nuovo. Eu fiz uma investigação no último tempo e vi que há poucos estudos. Poucos estudos têm analisado o impacto da participação online. Poucos estudos. E os estudos são divergentes, não convergem, têm diferentes opiniões. Por exemplo, algumas investigações dizem que mais ou menos toda la participación online para discutir, debater, para participar en un proceso de toma de decisiones, de alguna forma, seja online, seja presencial, más o menos tiene el mismo resultado. Mas algunos estudios dicen es mejor, es un poco mejor o presencial, un poquito mejor. Eso son algunos estudios. Después tiene os formuladores de política, os decisores, parece que estão optando para online. Por quê? Poupam recursos e pode abranger, como nós temos visto durante a pandemia, nosso seminário, nossa conferência, podemos abranger, imagina, pessoal da América Latina que participava na atividade do Centro de Estudo Social em Coimbra, é uma mais-valia, una vantagem importantíssima. Então, os formuladores de política preferem a coisa online. Mas existe o que a literatura chama digital divide. Ou seja, nem todo tem o capital social para poder participar através la ferramenta online e participar no processo de tomada de decisão, ou seja, então existe uma brecha de ideal. Já eu lembro que hoje no grupo se falou também, participei um pouco no grupo, se falava da dificuldade de online e depois em prática a literatura diz que quem tem um status social, economia, rendimento e instrução, tem muita mais capacidade de participar e menos que não tem. Então, esse é um problema sério que temos que considerar. E depois tem outros estudos que dizem interessantíssimo, dizem, sim, é interessante, mas quando vamos utilizar a participação online e quando vamos utilizar a presencial? Temos que deliberar, discutir profundamente, online não dá muito certo. É melhor o presencial. Mas se temos que captar, recolher, coletar informações, opiniões, até em processo de consulência, captar a opinião, pode ser até online. Então, é interessante esse estudo, porque dizem o que podemos fazer online, o que não podemos fazer. E depois outro estudo também diz que não podemos considerar a participação o simples de ser like, me gosto. Isso não tem nada a ver com participação. Esse é um momento mas isso não pode excluir completamente, só que tem que ser considerado
junto com outras, com o presencial. Esse, em prática, esse é um tema interessante. E eu terminaria dizendo que a importância de, como toda a coisa, de combinar. A capacidade de identificar quais são os pontos que necessitam de empatia. O filósofo Edmund Husserl, 1850, dizia: para empatizar precisamos a proximidade corpórea. Nós podemos empatizar online? Essa é a pergunta. Seguramente daqui a pouco temos a resposta também. Mas, finalizando, podemos combinar as duas estratégias, online e presencial, dependendo do que, porque chamamos a pessoa a discutir. Se é uma discussão importante, onde se toma decisões, onde é um espaço, a literatura fala, onde é um espaço deliberativo. Deliberativo, para o brasileiro, digo, não no sentido brasileiro. Deliberativo, porque em Brasília, deliberativo é que a pessoa participa para tomar decisões. Não, deliberativo no sentido de participar em um espaço democrático, onde todo mundo pode discutir, pode colocar sua questão. Embora depois a proposta não seja incorporada, mas é um espaço deliberativo, é a forma, é a modalidade como é construído o espaço democrático. Então, combinar, como todas as coisas, temos que combinar. Nós, no método qualitativo, também chegamos a esta conclusão, agora que não vamos ser mais dogmáticos, vamos ser abertos. É isso. Mas sendo um pouco dogmáticos e tendo aqui pessoas de dois continentes diferentes, sentados numa universidade, eu gostaria de vos deixar uma última questão. Será que as nossas universidades estão a cumprir tudo aquilo que é a sua missão social? Ou seja, para além de desenvolver cognitivamente e empoderar os nossos estudantes para usar bem o conhecimento e desenvolver competências, estamos também a fazer um bom trabalho para o desenvolvimento de cidadãos com uma participação social bastante ativa para este contributo para as próprias políticas públicas. Até porque esta geração é a geração do like. Ok? Portanto, é o like ao professor, é o dislike ao professor, não é? Como é que nós podemos fortalecer as instituições de ensino superior para trabalhar com estes jovens que nos chegam à universidade a sua participação social? Bom, eu acho que o sistema, neste caso o sistema de educação, o sistema tem que abrir, é o primeiro, tem que tomar iniciativa, tem que abrir espaços, tem que organizar espaços de participação para envolver os estudantes e espaços múltiplos, não somente um espaço, mas considerar a pessoa que tem várias dificuldades. Então, porque o limite do fórum de participação a nível internacional é que organiza um único espaço. É preciso organizar espaço a partir do tipo de usuário, do tipo de utente. Ou seja, tem pessoa com problema de saúde mental, não podemos utilizar o conselho normal. Para os jovens, não podemos utilizar o comitê, porque os jovens não participam. Sabemos? Então, a primeira tarefa é do sistema, que tem que abrir-se. Agora, não temos a certeza que depois a sociedade civil responde, porque muitas vezes falta o protagonismo. Mas é importante também acrescentar que quando o sistema não abre, muitas vezes é a sociedade civil que é dinâmica. Então, nascem os movimentos, as associações. Então, tem a possibilidade também, se o sistema fica parado, não faz, a sociedade civil, o grupo organizado, podem reclamar espaços de participação. Tem um estudioso muito interessante da Inglaterra que diz, quando diz na classificação de espaços de participação, diz, existem espaços invitados, onde o sistema convida a pessoa a participar. Mas existem também espaços criados
quando nós criamos uma associação, e já é um momento de participação. E existe espaço reivindicado, claimed spaces, ou seja, quando nós reivindicamos que a instituição abre uma coisa. Eu não sei se responder, mas eu acho que o sistema tem que trabalhar. Tem um déficit na atividade do sistema. Tem que abrir espaço, tem que acreditar na participação. Isso. Depois podemos até não encontrar resposta suficiente, porque agora o mundo de hoje é complexo também. Mas fica aqui esta noção que se o sistema abrir, o próprio sistema naquele contexto há de criar as suas soluções para esta participação dos estudantes. E eu coloco a mesma questão ao professor Rodolfo. Sí, como é que as nossas universidades... Sí, yo voy a contestar desde el sesgo. Desde el sesgo, desde la pertenencia a una institución que, a la que adhiero y adhiero a los principios que la generaron, ¿no? Es decir, en mi universidad, digo, convengamos, yo no sé si está la compañera uruguaya por aquí que está, acá está, Estela, ¿no? La universidad nuestra, según su ordenanza, se construye sobre 4 pilares: la investigación, la docencia, la gestión y la extensión. Y tiene, desde el punto de vista presupuestal, tiene la misma prioridad. Eso no quiere decir que es una maravilla, ni mucho menos. Pero la extensión es el vínculo con el medio social. Y lo cultivamos y lo trabajamos desde todas las facultades. Existe una comisión sectorial dentro de las cuales el vínculo con la educación permanente es muy importante. Pero el vínculo con la sociedad civil de la universidad, la experiencia que tenemos nosotros es el espacio donde se generan sinergias positivas. También se generan fracasos, también existen, convivimos con los fracasos. Y bueno, es el desafío además, en los tiempos pandémicos, los dispositivos vinculados con la extensión y con un país que además pudo navegar la pandemia en buena forma en base a una buena infraestructura digital, convengamos que todos los proyectos de extensión pudieron seguirse manteniendo, muchos de los cuales les mencioné acá, porque de alguna manera los cursos de educación permanente se inscriben dentro de programas de extensión mayores. Entonces, me parece que la apuesta sigue siendo por ahí. Seguramente son instrumentos que hay que revisar permanentemente. También tenemos espacios de extensión donde se detecta mucha pobreza académica, lo sabemos, y es una mirada rigurosa y reflexiva hacia la estructura interna nuestra. Pero también hay expresiones, y por ejemplo ahora lo estamos viendo en la discusión presupuestal del país, donde a la Universidad de la República, adelanto, es universidad pública de acceso universal, gratuita, obvio, no tiene cupos y nuclea el 95% de la matrícula universitaria del país. O sea, el sector privado de la enseñanza universitaria en Uruguay es pequeño. Entonces, estamos hablando prácticamente de casi todo el universo. Convengamos que en estos últimos años han emergido las universidades privadas con las que convivimos amigablemente y compartimos docentes. Pero la expresión estadística de las instituciones privadas todavía es menor. Y bueno, ahí no sé, Cristina, si más o menos logré darle en el clavo a tu pregunta, pero... Esta era uma questão muito particular pela própria noção que tenho que durante o tempo de pandemia e a passagem dos estudantes para muitas aulas online, o estar menos tempo na universidade, há uma diminuição da participação social dos estudantes em vários domínios, até naquilo que são os domínios muito importantes para a vida deles, que é, por exemplo, o integrar a associação de estudantes ou outros órgãos da própria universidade.
e isto mais cedo ou mais tarde vai influenciar também sua participação enquanto cidadão em outros domínios da nossa vida, daí a questão. Uma vez que estamos muito próximos do limite do tempo para esta mesa, eu passava a palavra à audiência para algumas questões que queiram colocar aos palestrantes ou, eventualmente, algo que queiram ver um pouco mais debatido, porque o tempo também não nos permitiu trabalhar todas estas questões em profundidade. Professor Diamantino. Não sei se tem um microfone, por causa de quem está em casa. Então, boa tarde. Parabéns, em primeiro lugar, pelas questões muito pertinentes e pelas reflexões ou respostas a reflexões. Eu sou português, trabalho há cerca de 30 anos nos serviços de saúde portugueses e começámos por refletir sobre a participação dos cidadãos ou da sociedade na saúde. E eu, como economista, tenho que colocar esta questão estranha, que é: será que o nível de participação dos países, falaram aí do Reino Unido, do Brasil, de Portugal, de Itália, o nível de participação tem uma correlação direta com a qualidade dos serviços de saúde? Ou seja, quanto mais as pessoas participam, para quê? Para melhorarem os serviços. Então quer dizer que mais pessoas a participar, melhores serviços, podemos dizer isso atualmente? É uma questão que eu vos deixo. Tenho algumas dúvidas. A segunda é se nós ouvimos bem ou queremos ouvir os cidadãos, as pessoas que participam. Eu, em 2015, estava à frente de um hospital semipúblico em Portugal e fizemos um estudo. Eu ainda não trabalhava na parte qualitativa, nem sequer estava na universidade. E agora vejo as coisas de uma forma diferente. E naquela altura, colocámos uma das questões do estudo que nós fizemos era, no caso de estar doente, a questão era esta: no caso de estar doente, o que é que pretende? E nós não abrimos a questão, só tinha outros, não é? E colocámos várias possibilidades, o médico, não sei quantos e tal. E, curiosamente, as três respostas que tinham mais de 80% dos desejos das pessoas, a primeira era ser atendido rapidamente. Quando a pessoa está doente, quer ser atendido rapidamente. A segunda é por bons profissionais. E a terceira é em boas condições. Posto isto, e depois tinha outras, mas sem grande significado. Posto isto, em Portugal, que nós devíamos estar, em Portugal e no mundo inteiro, devíamos estar preocupados com isto. O que é que nós estamos preocupados em Portugal? Não é com nada disto, é a relação entre os serviços públicos e os serviços privados, as condições dos médicos e pouco mais. Portanto, será que os cidadãos estão a participar da melhor maneira nestes debates e a influenciar efetivamente a discussão pública e as decisões públicas? Juntar a pergunta para otimizar o tempo ou a resposta agora? Eu penso que podemos responder agora, até porque estas duas questões estão muito ligadas, não é? Uma tem a ver claramente se mais participação, se é igual a melhores cuidados, e as outras se os cidadãos estão a participar da melhor forma, e eu quase que me atrevi a acrescentar que é se quando participam, se aquilo que é o resultado da sua participação chega depois aos decisores políticos e se chegando aos decisores políticos se é tido em linha de conta nessa decisão. E vou-vos dizer que eu agora estou muito contente de ser a moderadora, porque não tenho que dar resposta. Eu só passo a palavra aos dois. Bom, não muito interessante a sua pergunta. Agora, sobre a primeira, a relação entre participação e qualidade do serviço, estou pensando agora, nesse momento, não há evidência, nem o Brasil, nem o Reino Unido, nesta fase, nos mostra que a qualidade do serviço está relacionada com a participação. Brasil e Reino Unido têm uma melhor participação, mas a qualidade do serviço no Reino Unido está baixando. No Brasil sabemos como é a situação. Então não há, até porque França e Alemanha, que têm bom serviço de saúde, boa qualidade, bom acesso, a prática da participação. Aqui poderíamos dizer,
Perché partecipare se già funziona un servizio? Potrebbe essere un'altra pergunta, no? Ma la seconda pergunta è interessante. Aqui chama em causa a metodologia também da investigação. Ou seja, faz questionário fechado, no? Onde a pessoa pode dar só uma opinião. Então, a maior parte diz, quando responde um nível de satisfação, o que precisa você? Ser atendido. Ou seja, é o básico, o mínimo. Isso na minha experiência de trabalho no Ceará, no Brasil, eu lembro 15 anos atrás, assim respondia também. A prioridade é ser atendido, porque fazia uma fila de hora e hora e não conseguia a ficha para o atendimento. Então, ser atendido é importantíssimo. Agora, finalizo dizendo que você chamou a atenção sobre a participação. Agora, no Portugal, como falava também a Cristina, tem um fenômeno interessante que deve ser difundido no mundo, a participação de baixo para cima. No Portugal se criou uma rede de associação que se chamou Mais Participação, Melhor Saúde, que nós, como Centro Social, apoiamos como trabalho de extensão. E o Portugal tem escassa participação, pouco fórum. Mas eles conseguiram uma lei sobre participação que foi aprovada pelo Parlamento e pelo Governo. E agora deve ser implementada a estratégia forma de participação. Então, um trabalho impressionante que merece ser difundido no mundo, porque realmente fez um trabalho de baixo para cima. É um trabalho excelente, que eu acho. E agora, na última etapa, criaram uma rede onde juntaram 3 federações de associações. Estamos falando de associação de centenas de milhares de pessoas. Associação sobre a hipertensão. Portugal, a hipertensão tem centenas de mil de pessoas associadas. Então, tem uma força grande. E agora eles estão reivindicando espaços. Agora, você sabe que caiu o governo. Agora, não esquecemos a nova lei de base, que foi uma grande revolução também. A nova lei de base, que eu defini como uma utopia real. Porque Portugal, a lei de base de 1990, dizia que o sistema público tinha que trabalhar para favorecer o privado. Era escandaloso, era. Agora, a nova lei de base modificou tudo. E deixo como provocação aqui, quem sabe porque agora este problema que surgiu, todo este problema, se o privado, porque a relação público-privado é complicada no Portugal. Porque Portugal tem só 60% de financiamento público. O país com o sistema nacional tem 80%, 70%. Portugal tem só 60%, é um sistema privado forte. E agora eu estou ipotizando que esta confusão que tem agora surge do setor privado que está discutindo, não gosta dessa nova lei de base. Essa é a minha opinião, mas depois, na próxima congresso, você me pode discutir. ¿Puedo agregar una cosita chiquita? Sí. No es contestándote, pero es a partir de tu pregunta. Este mundo ideal de la participación social y de cómo desarrollamos investigación orientada a generar mayor inclusión a partir de la formación de los actores sociales, también es un generador de desigualdad. Hay colectivos que consolidan niveles importantes de participación social en la resolución de sus problemas y hay colectivos, para hablar en los términos que hablé al principio, de baja reflexividad que no lo logran hacer. Ahí debe haber un Estado presente. Es una de las hipótesis, por lo menos, un poco lo que decía Mauro recién. Pero no es un mundo ideal, ¿no? Al contrario, es un mundo muy complejo y donde las propias corporaciones que se forman entre aquellos actores que participan de movimientos de usuarios, de movimientos de representación de pacientes, tienen sus propios problemas y de disputas de poder muchas veces. Entonces, es un problema que tiene su complejidad e é uma paradoxa também. Eu vou só pôr água na fervura por 2 motivos.
que é para terminarmos bem, não é? E porque o tempo de mesa está a finalizar. Alguns destes movimentos, como chamou, de baixo para cima, e algumas associações fizeram sugestões que mereciam a pena ser lidas por todos os portugueses, no caso concreto de Portugal, não é? Em relação àquilo que deveria ser o caminho do Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, convido a lerem o que foi escrito e que, eventualmente, um pouco numa estrutura mais macro, também fosse lido, porque não é só a questão de um acesso mais rápido, tem ali um outro conjunto de questões da própria humanização, da própria forma de relação, de gestão, de seguimento destes doentes bastante interessantes. Eu sei que há questões ainda no chat e vi mais uma ou duas pessoas com o dedo no ar. Vou pedir desculpa por ir interromper a mesa, porque acho que estávamos preparados para continuar este debate e vou sugerir a quem está online que eventualmente faça chegar via e-mail algumas questões aos nossos participantes, que de certo irão responder. Quem está presencialmente, após o encerramento, poderá falar diretamente com o professor Mauro e com o professor Rodolfo. E eu termino dizendo que realmente a democratização da participação social em tudo o que são domínios importantes da nossa vida tem inúmeras vantagens, não só pela participação e fortalecimento da própria democracia, mas porque dá voz aos mais vulneráveis, vai diminuir e pode diminuir as desigualdades sociais, mas também porque tem aqui uma grande potencialidade para aumentar a corresponsabilização das pessoas pelas decisões, porque quando nós nos sentimos corresponsabilizados, somos mais ativos e não deixamos tanto que a decisão seja ao cargo do outro, sem que haja uma consequência dessa própria decisão. E essas decisões influenciam claramente as nossas vidas em sociedade e tem que haver uma maior representatividade dessa própria decisão e da participação do cidadão aqui, não só aqui, como também na própria investigação, esta representatividade do cidadão e o próprio cidadão poder dar voz àquilo que pretende dos investigadores é também um desafio que eu penso que todos nós nos teremos que deparar a curto prazo. Muito obrigada.